Diz-nos a palavra de Deus, Números capítulo 21, 4 a 9. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, Moisés, que deveria orar ao Senhor para que tirasse as serpentes do meio dele. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, em que nós oferecemos esse culto de adoração, louvor ao Teu santo e excelso nome, faz com que o Teu Espírito Santo, ou seja, por meio do Teu Espírito Santo, cada um de nós possamos compreender os princípios básicos da Tua palavra, que o Senhor preparou para cada um de nós desde antes da fundação do mundo, mas em que neste momento, Senhor, em que invocamos o Teu nome sentindo a necessidade da Tua ajuda, da Tua orientação, venha, Senhor, atender às nossas necessidades, às necessidades da Tua igreja, para que seja uma igreja que cresça, que se desenvolva, para que seja uma igreja viva, voltada para os princípios elementares da Tua palavra, buscando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que em nós, Senhor, haja vida, que o veneno mortífero do pecado causado lá no jardim do Éden, que afeta muitas pessoas no dia de hoje, Senhor, faça com que pela pregação do Santo Evangelho as pessoas possam olhar para Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu, que foi pendurado numa cruz, cujo sofrimento foi para nos salvar. Que nós possamos, Senhor, estar firmes nessas promessas, que nós, crentes em Jesus Cristo, servos Teus, Senhor, membros dessa igreja, Senhor, possamos ter esta unidade na confiança, na crença em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Muito bem, irmãos, a nossa mensagem de hoje, vamos dar o título de A Nossa Dependência de Deus, ou, se você quiser, a nossa dependência de Cristo, porque isso que está subordinado, vamos dizer assim, a pessoa, na representação da pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos dividir a pessoa da Santíssima Trindade. Então, que a nossa meditação esteja fundamentada nesse princípio, que a nossa meditação esteja fundamentada nessas verdades. Meus irmãos, quando nós falamos em dependência, principalmente aqui quando nós tocamos na questão do povo de Israel, em dependência, veja bem, a nação de Israel era uma nação eleita, ela foi uma nação eleita, escolhida por Deus, representada na pessoa de Abraão, Isaac e Jacó. Ela foi uma nação eleita. E quando há alguém eleito, ele automaticamente gera uma situação de dependência. Então, quando Deus elegeu esta nação, quando elegeu este povo para ser o seu povo, conforme Pedro representa ali, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, então isto automaticamente gerou uma dependência.
entre o povo de Israel e Deus. Uma coisa importante que nós precisamos notar é o seguinte: quando há uma dependência, quando gera essa dependência, há consequentemente uma questão de afinidade. Por exemplo, a vida de um casal. Casou, marido e mulher, acaba de gerar o quê? Uma relação de dependência. Isso aqui, pelo menos, que nós entendemos. Consequentemente, tem que gerar uma situação do quê? De afinidade. Porque, vamos dizer, um casal que não gerou uma situação de dependência, não tem afinidade, então a coisa está tudo errado. Veja bem, vamos a um outro exemplo. Nós aqui, membros desta igreja aqui, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e entre nós e Ele, nós e Jesus Cristo, gerou uma situação de dependência e também de afinidade. E depois, nós, quando essa igreja foi formada, nós viemos para essa igreja, nós aceitamos ser membros dessa igreja, conforme nossas regras estatutárias, nós aceitamos ser membros dessa igreja. Então, entre nós, esse povo que está aqui, gerou o quê? Uma situação de dependência. Então, nós, nas nossas atividades aqui, veja bem que um depende do outro. Por exemplo, hoje, olha, a começar, no nosso boletim, vamos dizer, no nosso boletim existe ali a relação das atribuições, dos encargos de cada um. Isso que gera uma dependência. Se hoje o pianista não veio, já falta uma coisa aqui. Tá. Se o pastor não veio, já tem. Se o pregador esqueceu que era o dia dele, tudo ia dar errado, porque tudo isso aqui gera uma situação de uma dependência. Um depende do outro. E isto para prefigurar essa nossa questão em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós como família unidas, conforme diz o salmista lá: ó, quão bom e quão suave viverem unidos os irmãos. E esta união de que fala o salmista aqui, essa união, viverem unidos os irmãos, olha, não é para a gente, é bom, é agradável, porque então não é para nós fazermos uma festinha, para um visitar o outro, para sairmos passear, fazer as coisas, né? É muito mais profunda que isso, é a nossa união em Cristo, a nossa vida em Cristo. Nós somos uma unidade de pensamento, isso que nós precisamos refletir. Então, a nossa dependência de Deus está relacionada com a nossa afinidade em Deus. Bom, mas vamos ao texto. O que o texto tem a nos dizer com a nossa dependência de Deus? Então, aqui nós, pelo que já lemos aqui, então o povo de Israel, conforme a partir do verso 4, eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Então, isso aqui é o início do percurso. Nós não vamos gastar tempo aqui discriminando onde é que era o Monte Or, as coisas assim, mas eles estavam dando continuidade a uma caminhada. E essa continuidade já começou lá um pouquinho atrás, no verso 21, no início do verso 21, lá, até tem dois episódios que aconteceu lá. Um foi a morte de Arão. Sabe quem era Arão? Aquele o braço direito do Moisés. E o povo sentiu muito, chorou lá, planteou lá por 30 dias lá a morte de Arão. Então o povo já estava meio abalado. Outra coisa que aconteceu lá foi com aquele cananeu chamado o rei de Arad, lá, que se intrometeu lá na caminhada do povo, e eles tiveram que batalhar, venceram a guerra. Então o povo já vinha de uma certa dificuldade e enfrentando aquele deserto árido, aquela coisa bem complicada. Mas aí aconteceu aquilo
que está no versículo 4, a impaciência. O povo ficou impaciente com a dificuldade. É verdade que tudo era difícil, tudo era complicado, mas o povo ficou impaciente. Mas não foi somente esta impaciência, acontece que daí o povo falou contra Deus, o povo murmurou contra Deus. O problema não é nós encontrarmos a dificuldade, passarmos por situações complicadas, mas nós não podemos perder a paciência. Sabe aquela coisa, você perder a paciência é bem complicado. Muita gente diz, a minha paciência tem limite. Já ouviram alguém dizer, pare lá, meu irmão, a minha paciência tem limite. A minha paciência, eu fiz aquilo ali porque a minha paciência se esgotou. Eu fiz aquilo lá porque, eu não tive mais a paciência. E quando isso se esgota, seja nos nossos negócios, nas nossas relações particulares, às vezes causa sérios transtornos. Foi o que aconteceu com o povo aqui, o povo de Israel, que causou sérios transtornos para eles. Por quê? Eles pecaram contra Deus. Deus, na sua dependência com o seu povo, na sua afinidade com o seu povo, como o povo que Ele ama, Ele também disciplina. Ele disciplina, e esse castigo que Deus mandou foi por causa do pecado, porque falaram contra o Senhor e contra Moisés, e o castigo que eles receberam foi que Deus enviou aquelas serpentes venenosas, serpentes abrasadoras. Então eles foram picados, ou seja, aqui na nossa versão fala mordido pela serpente. Hoje no contexto atual diz assim, não é mordido, é picado. Seja lá o que picado ou mordido, aconteceu que o fundamental aqui é que eles foram envenenados e muitos morreram por causa disso. Mas daí chegou um ponto em que eles reconheceram o povo, ou seja, por esta afinidade que eles tinham com Deus, eles reconheceram o seu pecado. E voltaram, chegaram para Moisés, é o seguinte, nós pecamos, nós reconhecemos o nosso pecado, peça a Deus, ore por favor a Deus para que Ele venha perdoar o nosso pecado, porque a coisa está complicada. Muitos dos nossos já morreram, e se nós não formos sarados desse veneno mortífero, nós também vamos morrer. E Moisés orou ao Senhor, e o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, respondeu à oração de Moisés. Moisés, então, faz o seguinte, você faz uma serpente de metal, era uma coisa simbólica, põe na ponta de uma haste e levanta. Aquele que tiver mordido, aquele que está infectado pelo veneno mortífero, ele conseguir olhar para essa semente, ele será curado, e foi o que aconteceu. Então, aqueles que conseguiram olhar para a serpente de metal, eles foram curados, porque da mesma forma como Deus preparou o castigo, Deus preparou também o entendimento para o povo, que eles reconheceram o erro que haviam cometido, e Deus também colocou no coração do seu povo o sentimento de pedir perdão, de arrependimento. Eles se arrependeram do seu pecado e pediram perdão. Então, meus irmãos, essa expressão dependência, então, de um modo geral, ela estabelece uma condição específica de alguém que, sendo dependente de alguma coisa, torna muitas vezes escravo dessa dependência. Por exemplo, vamos a alguma coisa bem prática. Os filhos, ainda quando são menor de idade, eles são dependentes dos seus pais. Não é isso que a lei determina. Por exemplo, o filho, eu não sei se tem aqui alguém, não, tem aqui alguém aqui de menor, tem aqui. Então, por exemplo, aqui tem um menino ali, que é de menor, tem outro menino que é de menor. Tem mais um aí. É o seguinte, eles não podem chegar na escola, por exemplo, dizer, eu vim aqui fazer a minha matrícula. O que é que o diretor, a secretária vai dizer? Chama teu pai, chama tua mãe.
Você dá todos os meus documentos aqui, minha certidão de nascimento, etc. aqui, mas eles não podem fazer a sua matrícula lá na escola, eles não podem assinar, porque eles são dependentes. Pais ou responsáveis. Pais ou responsáveis têm que assinar lá para eles, senão eles não conseguem isso aqui. Esta relação de dependência. Da mesma forma que nós queremos exemplificar isso aqui. Que quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é que Jesus está dizendo, vocês são dependentes de mim. Por serem vocês novas criaturas, por serem vocês as minhas ovelhas, vocês são dependentes de mim, que Jesus caracterizou, sem mim nada podeis fazer. Então, essa relação de dependência, ela é bem complexa. Veja bem, o assalariado, quem é assalariado, ele tem a dependência do seu salário no final do mês. Porque se ele não receber o seu salário no final do mês, ele não pode fazer a compra no mercado, não pode abastecer a sua despensa, ele não pode pagar as suas contas, não paga a luz, não paga a água, e a coisa complica. Então, essa relação de dependência é fundamental naquilo que se aplica. Vamos para a parte que nos interessa bastante. Então, de acordo com o texto, conforme que nós já lemos, que o povo partindo do monte é o reinício de uma grande caminhada. Então eles tiveram toda aquela problemática, enfrentaram tudo aqueles problemas pela frente que o deserto apresentava. Então o cansaço era inevitável. Veio aquilo que se chamava falta de paciência, e a impaciência, conforme nós já falamos, é um caso complicado, porque ela causa sérios transtornos para a nossa vida. Então, a travessia do deserto, aquele deserto, que às vezes nós também atravessamos o deserto da nossa vida, a travessia daquele deserto exigia uma dose bem grande de paciência. Embora Deus tirando a água da rocha, Deus mandando o maná, Deus mandando as codornizes, Deus não deixando ninguém morrer de fome, mas eles preferiam, sabe o que? A carne que tinha lá no Egito, ainda que fossem escravos de nós, como diz, está ruim, mas está bom, nós somos escravos, mas lá a gente tem o que comer, lá já tem o que comer. Diz, esse pão fastio, ou seja, não muda o cardápio desse deserto toda a vida, é só maná, só uma coisa só toda a vida. O povo reclamou, mas porque o povo, na sua incredulidade, no seu materialismo, ele preferia ser escravo no Egito, mas ter carne, ter comida à vontade. Irmãos, havia uma promessa para o povo de Deus. A promessa era para a conquista de uma terra que eles não tinham, eles estavam sendo escravos do Egito, estavam no deserto, e no deserto não era de passagem. Tinha promessa de uma terra, mas a conquista dessa terra não era com dinheiro, eles não levavam dinheiro nenhum, era com sacrifício, era com lealdade ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E conforme nós já lemos no versículo 6, o povo pecou pela tal de impaciência que levou o povo a blasfemar contra Deus. E aí vem aquilo que Paulo já falou: veio o pecado, e o salário do pecado é a morte. E embora essa referência seja a morte espiritual que Paulo fala lá, mas aqui aconteceu a morte fisicamente. Por causa do quê? Por causa do pecado. Aconteceu a morte física. Moisés intercedeu pelo povo. E aqui, meus irmãos, é o seguinte: quando Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, esta serpente, a figura desta serpente abrasadora, feita de bronze, que deveria ser levantada numa haste, para que os que fossem picados por essa serpente, que ainda não tinham morrido, poderiam, se quisessem continuar vivos, olhar para aquela serpente hasteada na ponta de uma vara, serem curados do veneno mortífero. A serpente de bronze, levantada por Moisés,
prefigurava o sacrifício da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deveria ser levantado numa cruz. E esta afirmação não é opinião de nenhum teólogo, esta afirmação é do próprio Senhor Jesus Cristo. João 3, 14 a 16, se quiser confirmar, quando Jesus, João 3, 14 e 15, quando Jesus, aquela história, quando Jesus se encontrou com o Nicodemos, que todo mundo conhece bem essa história, Jesus se encontrou com Nicodemos, e quando Jesus disse para ele, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e naturalmente que o Nicodemos, ele não entendeu essas coisas, e o próprio Jesus disse, olha, eu começo a falar de coisas terrenas, você não entende, se eu falar das celestiais, vai ser pior ainda, porque daí que você não entender. Então, no entendimento de Nicodemos, nascer de novo, era do ponto de vista humano, do ponto de vista da logística humana, é uma coisa impossível, inadmissível, não podia ser. Mas o Senhor Jesus Cristo queria falar de uma outra coisa, e depois ele concluiu, lá no final daquela conversa que ele teve com Nicodemos, pois importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, né? Então, meus irmãos, essa serpente de bronze, como eu já vi, ela prefigurava o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao refletirmos sobre essa questão, nós temos que ele precisava ser levantado para ser crucificado, não somente isso aqui, para ser crucificado, mas também para ser glorificado e exaltado. Pode conferir, João 12, 23. Ele precisava ser crucificado, glorificado e exaltado, que é a vitória que ele teve sobre a morte, porque tendo esta vitória sobre a morte, é daí que ele pode nos oferecer a vida, porque ele teve a vitória sobre a morte. Assim, como a serpente levantada por Moisés, assim como a serpente levantada lá por Moisés no deserto, não era uma cobra venenosa, não era uma cobra de verdade, era uma cobra de metal, não era uma cobra de bronze. Assim, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, crucificado numa cruz, ele também não era pecador. Então vamos entender isso, ele não era o pecador que deveria estar, ele estava imerecidamente pregado naquela cruz, porque quem deveria estar pregado numa cruz, pior que essa aqui, era eu e você, ou não? Era eu e você, nós, que deveríamos estar pregados lá, mas ele foi no nosso lugar, mas a cruz está vazia. Há aqueles que conservam a imagem da pessoa pregada com isso aqui na cruz. Não, Jesus desceu da cruz. A cruz está vazia hoje. Então, era você que deveria estar ali. Ele não tinha pecado, mas sentiu na carne a dor e o efeito do veneno mortífero do pecado. E com respeito ao Cristo pregado no madeiro, ele não tinha pecado. Ele não falou contra Deus. Mas por essa prefiguração que Deus falou aos israelitas picados pelas serpentes venenosas, que eles conseguiam olhar para cima para aquela figura, e seriam curados do veneno mortífero das serpentes. Da mesma forma, todo aquele que consegue olhar para Cristo ressurreto, olhar para o Cristo ressurreto, glorificado e exaltado, confessando os seus pecados, como fizeram os israelitas, serão curados do veneno mortífero do pecado. Isto que é importante para nós, mas nós, para termos isso aqui, nós temos que ter afinidade com o Senhor Jesus Cristo na nossa dependência. Só Ele nos pode curar do veneno da antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Meus irmãos, a questão da nossa dependência de Deus, vamos lá. Em primeiro lugar, nessa questão, é preciso o reconhecimento de nossos pecados. Porque não é uma coisa teórica, porque a consequência dos nossos atos pecaminosos
nos levam à escravidão do próprio pecado. Sendo escravo deste, ou seja, sendo escravo do pecado, nós não podemos ser servo de Cristo, são coisas diferentes. Se você é escravo do pecado, não pode ser escravo de Cristo. Se eu sou escravo do pecado, eu não posso ser servo de Cristo, porque ninguém pode servir a dois senhores, ou há de servir a um e aborrecer ao outro. Também eu preciso ter consciência, nós precisamos ter consciência de que o pecado gera morte, já vimos, então, ele mata sem piedade, o pecado ele mata sem piedade, porque o salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte, e nós não podemos nos conformar com isso, com um simples aprendizado teórico, ou seja, aquilo que a Bíblia nos ensina requer de cada um de nós a prática. Então nós fomos ensinados que o salário do pecado é a morte. Tudo bem, deve morrer muita gente por aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que coisa boa, estou tranquilo, estou feliz, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas existe prática ou não? Existe prática. Existe vivência, a vida, a nossa vida com Cristo é o dia a dia, hora após hora, momento após momento, porque o inimigo das nossas almas, ele não cessa de nos sondar, de tentar para nos derrubar. Por isso que Jesus disse o que disse: orai e vigiai o quê? Todas as quarta-feiras, todo domingo? Como é que é? Sem cessar. Isso é a realidade. Então não podemos nos conformar com simplesmente com um aprendizado teórico. Está errado? Não tem nada errado, mas você precisa da prática. Porque sabe aquela coisa que se diz, teoria e prática precisam estar juntas, não é isso? Porque uma não pode viver separada da outra. Se você só tem a teoria e não tem a prática, imagine esse moço aqui que está aqui, quando fez o seu curso terminou o seu curso de advocacia. Tá, obrigado. Tem um diploma aqui, está aqui. O que você fez? Nada. Não fiz nada. Exerceu? Não, nunca exerci. Então, por que você inventou? Por exemplo, sim. Assim, se o pastor, quando formado, já vai fazer agora, vai pegar uma igreja? Não, vou fazer outra coisa assim. Tudo bem. Tem a teoria. Mas não, ou seja, um e outro não pode testemunhar de suas atividades. Quais as suas atividades que você desenvolveu? Não sei, não tenho nenhuma, não posso falar nada sobre isso, porque eu não fiz nada. Assim não existe o crente nominal. O crente não é aquele que pode sentar aqui eu sou crente, mas eu sou crente, né? Porque ninguém pode separar do amor de Deus, salvo para sempre, não. O crente, Jesus não é a igreja que exige, é Jesus que exige de cada um de nós atividade. Ele não quer que sejamos como água morna, né? Então, irmão, precisamos entender que a consumação do pecado nos escraviza, o ato pecaminoso nos separa de Deus, nossas atitudes pecaminosas nos impedem de recebermos as bênçãos de Deus, que foi o que aconteceu com o povo de Deus. Portanto, é uma coisa séria, e nós não devemos, em hipótese alguma, brincar com o pecado, porque ele nos escraviza. Mas da mesma forma que o povo reconheceu diante de Deus os seus atos pecaminosos, ao olhar para aquela serpente de bronze, receberam a cura, nós também, após o reconhecimento de nossas atitudes pecaminosas, confessando de alma e coração as nossas culpas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, certamente dele nós vamos receber o perdão. Você pode dizer: não, mas eu sei, então quando eu pecar, eu vou fazer isso. Quando eu pecar, só que daí, quando eu pecar, então, não, por enquanto não pequei. Só que a Bíblia diz o seguinte, lá, tem um versículo que diz: aquele que não tem pecado, aquele que não comete pecado, tem uma sentença lá que não é muito favorável, não é muito agradável, não. Aquele que dizer que ele está sem pecado. Então, o inimigo das nossas almas, se nós dermos uma trégua, bom, então quando eu pecar, eu vou fazer isso. O inimigo, é agora que eu vou terminar, agora que eu vou te pegar.
E agora que eu vou entrar na nossa vida. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai sem cessar. Precisamos olhar para Cristo. Naquela semelhança, naquela prefiguração, precisamos olhar para Ele. Acontece que, meus irmãos, esse olhar não é um simples olhar motivado pelo senso da nossa religiosidade. Até nós cantamos, olha, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Tá. Quando nós cantamos, geralmente, nós precisamos ter uma consciência daquilo que nós cantamos. Nós precisamos ter consciência, porque nós estamos professando, está saindo da nossa boca uma profissão, uma exaltação ao autor e consumação da nossa fé, Jesus Cristo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, é verdade ou não? Isso aqui. Precisamos de uma fé que possa ser demonstrada na sua eficácia, na sua essência, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, para ser demonstrado no momento em que precisamos. A palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós podemos dizer uma fé bíblica, uma oração bíblica. Existe alguma coisa diferente disso aqui? Porque a fé, diz a palavra de Deus, é um dom de Deus, não é isso aqui? Fé é um dom de Deus. Eu posso ter uma fé autêntica se Deus colocar no meu coração uma fé, porque é dele que vem a fé, não a fé que o mundo propaga. Aquele cantor, Gilberto Gil, que diz, andando com fé eu vou, a fé não me ajuda a falhar. É uma brincadeira, é uma coisa assim. Esse é o que o mundão entende por fé, mas não é dessa fé que nós estamos falando. A fé que nós estamos falando é uma coisa completamente diferente. E quando nós falamos em fé, fé e oração, que as duas coisas têm que andar junto, eu vou fazer uma referência aqui sobre a força do vocativo. Essa força do vocativo foi mencionado por Charles Spurgeon. Esse pregador, esse grande pregador, um dia falando aos jovens da sua igreja, da sua famosa catedral metropolitana lá de Londres, lá na igreja dele, lá na Inglaterra. Ele falando aos jovens, é o seguinte, numa reunião de jovens, eu estou percebendo que eu tenho notado o jeito de vocês orarem, é uma coisa meio simples, muito fria, vocês têm que forçar, ele falou, vocês têm que usar o vocativo, ó Deus, porque ele presenciou que os jovens, fulano, ora para nós, obrigado Senhor por esse dia, obrigado pelos amigos aqui, obrigado Senhor pelo café da manhã, obrigado pelo almoço. E que às vezes nós fazemos isso aqui. Mas, irmão, quando nós oramos a Deus, nós precisamos sentir aquela necessidade. Você só pede alguma coisa para alguém quando você tem necessidade dessa coisa, certo? Mas às vezes nós não devemos pedir as coisas para Deus simplesmente para preencher o tempo, para preencher um espaço. Você tem necessidade disso aqui, então peça a Deus. Peça a Deus. A oração intercessória, tem o teu irmão, o parente que está, o amigo, seja lá quem for, que está passando por uma necessidade, um problema físico, uma doença, peça a ele a sua oração intercessória, mas sinta no coração quando você pedir. E que aí, meus irmãos, vale muito aquela questão, como você se apresenta diante de Deus, como nós nos apresentamos diante de Deus. Olha, ninguém chega dizendo, você vai falar com o juiz. Eu já fui falar com o juiz, mas não de uma forma oficial. Mas o senhor vai falar com o juiz. O senhor não chega aqui na sala dele, eu vim tratar aqui do assunto tal, aqui, eu quero que o senhor resolva isso aqui. A pessoa vai se dirigir à autoridade, não é isso? Quando você faz um documento, um ofício aqui, você se dirige à autoridade, tem a expressão, a questão do vocativo. É a mesma coisa, alguém que pela primeira vez veio aqui na igreja, chega aqui sem dizer o seu nome, ninguém está sabendo que abra a Bíblia aqui, que nós vamos fazer isso aqui. Não quando nós já conhecemos. Então você precisa se apresentar. Então, diante de Deus, é muito mais complexo ainda. É como nós nos apresentamos diante de Deus para pedirmos as coisas dele. E aqui, nós temos, ele fez a referência, por exemplo, quando o rei Salomão terminou o templo de Salomão, não o de hoje, viu? O templo de Salomão lá
3 ou 4 mil anos atrás, não sei quando é. Ele reuniu a congregação de Israel. 1 Reis 8:22, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. Eu estou vendo Salomão fazendo isso aqui, mais ou menos isso aqui. E ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Aquela força do vocativo. Ele invocava com o coração, invocava com a alma a presença de Deus. E o que é que aconteceu? Depois, mais tarde, ali, Deus apresenta-se para Salomão e diz: eu respondi às tuas orações, eu respondi às tuas orações, eu ouvi as tuas orações e respondi. Salomão não era diferente de nós, era tão fraco quanto a nossa. Mas basta que nós, com eficiência, com eficácia, coloquemos a nossa vida em dia com o Senhor. Outro exemplo, vamos lá. Quando Elias, lá no Monte Carmelo, lá aquela história lá dos profetas de Baal, aquele desafio que ele fez contra os profetas de Baal, onde ele pegou aquele monte, ele encharcou de água e pôs água, tanta água que inundou ali. E daí clamou e veio fogo do céu. Na logística humana isso não acontece. E lambeu, diz assim, lambeu a água que tinha ali. Mas Elias orou, Senhor, antes ele orou: ó Senhor, ó a força do vocativo, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. 1 Reis 18:36, pode continuar. Meus irmãos, é verdade que a nossa carne é fraca, sujeitos às fraquezas e enfermidades deste mundo, mas quando nós olhamos para o Senhor, o reflexo do seu rosto faz com que nós tomemos consciência das nossas reais necessidades físicas e espirituais. Ele faz também que nós possamos reconhecer que sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Quando João, lá na ilha de Patmos, ao deparar-se com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 1:17, ele diz assim, inicia lá: quando ouvi, não do verbo, quando ouvi, eu vi ele, eu caí como morto, eu caí aos seus pés como se estivesse morto, porque a natureza humana, ela não resiste à beleza e ao resplendor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo glorificado. Mas esta beleza, meus irmãos, essa beleza e esse resplendor, ao tocar o nosso corpo físico, é revelado o quadro da nossa iniquidade, tudo isto pela fé. Mas nesse mesmo contexto lá da mensagem, quando Jesus apareceu para João, mandou, tudo que vês escreve, a mensagem dirigida à igreja de Laodiceia era essa aqui: aconselho-te que compres de mim vestiduras brancas para te vestir, para que seja coberta a vergonha da tua nudez, Lá nisso já começou, lá no jardim do Éden, quando nossos pais pecaram, o que eles sentiram diante de Deus? Sentiram vergonha. Lá foi perceber que estavam nus e precisavam de folhas de abóbora lá no seu que lá para cobrir a nudez dele. Mas aqui Jesus disse: eu aconselho que compre de mim vestiduras brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. Então, meus irmãos, o esplendor da glória de Cristo, o esplendor de Cristo mostra as nossas imperfeições, porque Ele é a luz, que as trevas não se manifestam contra a luz, porque Ele é a luz, mas também apresenta o remédio para a cura das nossas enfermidades, para o perdão das nossas iniquidades, quando devidamente confessado. O remédio para a cura das nossas enfermidades mata o veneno mortífero do pecado. Lembrando que eu preciso reconhecer a minha dependência a Ele.
Daí a importância de uma fé autêntica, e nós, às vezes, nós caímos naquela preocupação. Nós vamos falar sobre a fé, então nós vamos fazer um estudo sobre a fé, lembrando que Abraão, chamado pai da fé, ele viveu a sua experiência de fé, ele não fez nenhum estudo, nenhum compêndio, ele não escreveu um livro sobre a fé. E nós às vezes, eu vou fazer um estudo sobre a fé, então tem que ter uns 40 pontos aqui, ponto tal, primeiro tal, mas o que a Bíblia fala? Hebreus 11, de 1 a 3, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. 3 versículos aí, acaba aqui, só fala isso aqui, porque a fé ela tem que ser vivenciada. A minha fé pode ser diferente da sua, mas porque a fé tem que ser vivenciada, não é a fé teórica, conforme nós estamos falando. Mas na maioria das vezes nós temos essa preocupação. Podemos passar dias e horas montando um estudo sobre a fé, e depois disso não vivermos a essência da fé, e depois disso não vivermos muitas vezes o que pregamos sobre a fé. Então é preciso, meus irmãos, uma reflexão sobre isso. Abraão foi chamado pai da fé, porque vivenciou a fé perante a onipotência de Deus. Vamos mais um exemplo. Elias, quando chegou lá na casa daquela viúva, a viúva de Sarepta, primeiro ele foi ao rei, a fé que tinha esse homem. O rei é o seguinte: vai haver uma seca muito grande nessa terra, 3 anos e meio de seca. O rei ficou atemorizado, mas já existia uma orientação de Deus: sai daqui, porque havia uma perseguição, e vai lá para aquela torrente, junto àquela torrente lá. Tem uma cascata de água lá, você vai lá e fica lá. Mas Senhor, tem que ir a comida. Não se preocupe, eu vou mandar os corvos levar para você pão e carne, 2 refeições por dia, uma de manhã e outra à noite, pão e carne. Os corvos vão levar para você lá, não se preocupe. Mas um dia a tal torrente secou, e Deus disse: você vai lá na casa daquela viúva lá, Sarepta, sabe? Lá que eu estou. Você vai lá e ela vai te dar tudo que você precisa comer. Chegando Elias lá, viu aquela viúva lá, aquela senhora, catando os gravetos lá. Eu estou catando esses gravetos aqui, a gente vai fazer um fogo, fazer uma comida, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a gente vai comer, eu e meu filho vamos correr e comer. E depois vamos morrer, porque daí não tem mais nada o que fazer. Elias disse assim: faz o seguinte então, primeiro você faz desse resto de farinha, faz um bolo para mim. Parece até um contrassenso. A coitada só tinha aquilo ali, para ela e para o filho. Faz um bolo para mim. Acho que eu pensei. Uma coisa que digo: Deus vai mandar farinha e vai mandar azeite para você. E ela fez aquele bolo, ele comeu, ela e o filho dela comeram, e a farinha e o azeite continuou, a botija continuou, o azeite, a lata de farinha sempre teve farinha. Porque aí vem aquilo que podemos dizer o mais importante naquele momento. O mais importante não era a farinha em si, mas o Deus que providenciava a farinha. O Deus que providenciava a farinha, que providenciava o azeite. E aquilo nós entramos que muitos pregadores têm enfatizado: o mais importante é o Deus da provisão do que a provisão de Deus. E nesse contexto, para Elias aconteceu isso. Ele cria antes de qualquer coisa no Deus da provisão. O Deus providencia os recursos de que necessitamos na hora certa, no momento oportuno. E o salmista diz assim, o seguinte: já fui moço e hoje estou velho, que acontece com alguns aqui hoje, mas jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, como Deus da provisão, não dá esmola. Uma coisa importante, meus irmãos, que Deus não dá esmola, que é uma coisa esporádica que acontece de vez em quando. Sabe, a pessoa que recebe esmola, vamos lá, um exemplo. É comum, o pedinte chega na casa da gente e diz: eu quero pede lá alguma coisa.
Veja bem, você dá a esmola. Ele não pergunta quem é você, o seu nome, filho de quem que é. Para ele não interessa nada dizer. Para ele interessa naquele momento o que você está dando. E ele vai embora. E talvez não volte mais. Ele não sabe a sua identidade e também você não sabe a identidade dele. Qual era o nome daquele pedido? Não sei. Só que para o pedido, naquele momento, o que importava é aquilo que ele recebeu. É mais ou menos como acontece em campanha eleitoral, aqueles que vendem o seu voto, assim, o que você vai me dar? Um pacote de açúcar? Tá bom, eu voto em você. Ele não está pensando na administração de 4 anos daquela pessoa que ele vai escolher, que ele vai votar. A coisa é imediata. Por exemplo, eu estou com sede, deu um copo de água, eu pego isso e faço isso aqui. Ótimo. Resolvido o problema. Deus não é assim. Não. Ele dá assistência daquilo que nós precisamos. Mas as pessoas, de um modo geral, se referem a Deus muitas vezes na intuição de receberem dele algum benefício. Alguns até com intuito estranho. Sabe, quando acontece alguma coisa para algum desafeto dele assim, viu aquela expressão popular que diz, Deus é pai e não é padrasto. Já ouviram essa coisa? Deus é pai, bem feito que aconteceu com ele, porque Deus é pai e não é padrasto. As pessoas se referem a Deus assim. Aqui também, às vezes acontece entre nós aqui, está um irmão sofrendo dificuldade, irmã, não se preocupe, irmã, Deus está no controle de tudo, assim. Faz alguma coisa assim, aquela coisa assim. Deus, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a gente tem que passar por tudo isso aqui, crentes de braço cruzado. Não, Deus não é assim. O Deus com quem nós convivemos não é assim, Ele dá assistência sempre. E aí um dos erros, muitas vezes, que nós cometemos, assim, é dar prioridade as riquezas do mundo, amamos o dinheiro, amamos as coisas do mundo de tal forma que muitas vezes não há espaço no nosso coração para armazenarmos as grandezas de Deus. Meus irmãos, tem um pregador chamado Tozer que falou o seguinte: a presença divina e a manifestação divina, a manifestação da presença divina são coisas diferentes, porque pode acontecer uma sem acontecer a outra. Nós até cantamos, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Não temos aqui, mas é um corinho que foi, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Nós também cantamos, mais perto da tua cruz eu quero estar, mais perto da tua cruz. É preciso tomarmos consciência que mais perto da cruz não se refere a uma questão geográfica, de proximidade geográfica, é união com Cristo, porque nós falamos não do Cristo pregado na cruz, mas do Cristo ressurreto. A união com Cristo é uma coisa completamente diferente, questão de relacionamento. Mais perto da cruz é uma questão de relacionamento. Alguém disse que Deus, em todos os pontos do universo, para nós uma estrela está a milhões, bilhões de distância. Para Deus, os pontos diversos do universo não existe um mais próximo do que o outro, porque Deus está presente em toda parte. Ou seja, onde eu estiver, eu não preciso gritar, Deus, escuta-me, porque Deus está em toda parte. Eu sei que o tempo está passando, está perto de 1 hora. Devo parar? Tá, já paro. Deus está presente, que mais do que possamos imaginar. Estamos nesse culto, meus irmãos, e eu posso professar essas verdades enquanto durar o período do culto. E depois disso, posso cuidar da minha vida particular, almoçar num bom restaurante, tirar uma boa soneca, depois assistir ao jogo do Corinthians e depois dizer no passado, naquele culto eu senti a presença de Deus. Às vezes há pessoas que dizem, o ano passado, teve um culto, naquele culto eu senti a presença de Deus, no passado. E alguém diz, e agora?
E agora o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, mas pelo menos naquele dia, eu senti a presença de Deus. Deus, Ele dá assistência permanente, Deus não dá esmola, Deus não dá, olha, está aqui para você, pegue isso aqui agora se vira. Não, Deus está assistência permanente. Na mesa da Santa Ceia estavam os discípulos de Jesus, conforme o testemunho do próprio Cristo, mas havia entre eles que havia de trair. Mateus 26, 20 a 21, chegada a tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós há de me trair. Judas, no momento da prisão de Jesus, ele estava perto de Jesus. Aí estamos nos referindo que a presença divina é uma coisa, a manifestação da presença divina é outra coisa. No momento da prisão de Jesus, Judas estava tão perto de Jesus, tão perto que ele até o beijou. Não poderia estar mais perto do que isso. Mas no coração daquele homem não havia a manifestação da presença divina. Irmãos, para concluir, o crente em Cristo, em reconhecimento à sua eterna dependência, nossa eterna dependência de Deus, como servo de Deus, deve constantemente, conforme ensinado na palavra do Senhor, manter os hábitos saudáveis de leitura bíblica e oração, partindo da sinceridade de um espírito renovado pela manifestação da presença divina, a presença de Cristo, como disse ele: sem mim nada podeis fazer, orai e vigiai sem cessar. Outra coisa, disse Jesus: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e de maneira nenhuma ouvirão a voz dos estranhos. Você ouve a voz de Jesus Cristo? Como ovelha de Cristo, você ouve a voz de Jesus Cristo? Ele está falando ao seu coração. Ouve a voz de Jesus Cristo? Ou você dá ouvido à voz do estranho? Esta é a nossa dependência de Deus. Esta é a nossa dependência de Cristo. Que gera o quê? Afinidade com Cristo, afinidade com Deus. Perdoe-me o tempo que extrapolou. Obrigado. Nós encerramos, o senhor vai falar.